capítulo 6, do verso 11 ao verso 15, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou-se para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um homem só. Só até aí, irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre algo do qual nós temos sido fortemente atingidos nos últimos tempos. Algo que, num primeiro olhar, nós achamos que não tem a ver com o evangelho, é um humanismo, é uma modernidade, mas não, irmãos, tem tudo a ver com o evangelho. Que é sobre autoestima. Sobre ter autoestima alta e não baixa autoestima. Nós estamos vivendo um tempo onde doenças como depressão têm se alastrado no nosso meio. Houve uma época que parece que isso não atingia os crentes, mas essa época já se foi, e no nosso meio nós estamos sendo atingidos pela depressão, por uma síndrome de inferioridade, por um espírito de autocomiseração. Nós temos vivido tempo onde isso é muito forte, onde isso está se propagando grandemente. A baixa autoestima, onde nós nos olhamos e nós não conseguimos enxergar nada em nós. Nós achamos que nós somos o pior, nós achamos que para nós não tem jeito. Nós achamos que bom é o outro, que Deus escolheu o outro, que a família do outro é boa, que o emprego do outro é bom. E para nós, não, a gente é sempre o pior, para a gente é sempre o ruim, a gente não tem jeito, Deus não chamou a gente. É um espírito de autocomiseração que tem nos levado a viver dias difíceis. Nós não somos mais, alguns de nós não somos mais o exército do Deus vivo. Nós não somos mais aquele povo forte, que até um hino da harpa diz: eis que surge um povo forte e bem cheio de poder, que não teme nem a morte a quem ele pertencer. Olha, aí tá vendo? Nem um glória a Deus você deu. Parece que a gente não é mais esse exército triunfante do Deus vivo. Parece que não. Parece que a gente tem um grande Deus, mas a gente, coitado da gente. A gente, misericórdia da gente. Temos andado tristes, cabisbaixos, sem brilhos nos olhos. Tudo por um problema de autoestima. Tudo por um problema de não conseguir enxergar aquilo que Deus enxerga em nós. Irmãos, isso é um problema grave. Autoestima é você estimar a si mesmo. É você ter amor próprio. Isso é importantíssimo. Jesus falou: olha, amem a Deus acima de todas as coisas, mas o próximo amem como você se ama. Quem não se ama não tem amor para dar. Quem não consegue se valorizar não valoriza ninguém. Quem não consegue enxergar em si a bênção de Deus não abençoa a vida de ninguém. A falta de amor próprio
A autoestima é você gostar de quem você é. Não estou falando aqui de gostar de ser pecador, gostar do pecado. Não, os irmãos estão me entendendo, amém? É você olhar no espelho e falar, que nariz que Deus fez, hein, aleluia. Você sorrir em frente ao espelho e ainda que esteja faltando aí um zagueiro, um atacante, você fala, Jesus, obrigado pelo sorriso que o Senhor me deu. Nós estamos num tempo em que a beleza, a exterioridade é tão valorizada que se você não se encaixa em certos padrões, você se sente horrível. O que tem principalmente, mas principalmente mulheres que sofrem de depressão, sofrem se sentindo inferiores porque não alcançam o padrão de beleza do nosso tempo, que valoriza o lado de fora, mas não tem a capacidade de enxergar dentro. Tudo por problema de autoestima, de se amar, de amar a si mesmo. Deus acima de todas as coisas, mas nós precisamos nos amar para amar alguém, para amar quem está à nossa volta. Nós, irmãos, somos como uma esponja. Uma esponja, ela retém água. E se você olhar para ela, dependendo, tem umas que mudam de cor, né? Mas algumas você não percebe que tem água, mas quando você aperta, o que sai dela é água. Nós somos assim. Quem está à nossa volta vai receber de nós aquilo que nós temos. Quem convive conosco vai receber de nós aquilo que nós estamos cultivando em nós mesmos. É por isso que uma pessoa doente adoece uma família. É por isso que um pai e uma mãe depressivo adoece os filhos. É por isso que é tão importante nós termos autoestima. Porque Deus quer que nós nos amemos, para que a gente consiga amar as pessoas também. Nós temos um caso aqui que nós lemos do Gideão. Israel estava vivendo um momento extremamente difícil. Israel, a Bíblia nos diz que trabalhava, plantava, e na hora de colher os frutos, na hora de desfrutar daquilo que se trabalhou e se plantou, vinham os midianitas e eles roubavam tudo. A Bíblia diz que os midianitas, eles eram tantos que eram como os grãos da areia do mar. Imagina, na hora de colher, você começa a olhar de longe. Eles estão vindo, não é possível. Na hora de você desfrutar, está chegando, eu não acredito que eles estão chegando. Imagina você trabalhar o mês inteiro, e ter um ladrão que sabe o dia que você recebe, e todo dia que você recebe, esse ladrão, esse abençoado, ele vem e pega o seu dinheiro. Ah, irmãos, muito difícil. Essa dificuldade que Israel estava passando fez Gideão se sentir o pior homem da terra. Gideão estava escondido, malhando o trigo no lugar de prensar a uva, porque o lugar de prensar uva era num lugar escondido. E o lugar de malhar trigo era em campo aberto, porque o vento batia e soprava ali. Então ele estava escondido malhando trigo. Mas Deus teve um encontro com Gideão quando Gideão estava escondido no seu pior momento pessoal. Quando Gideão já não tinha autoestima, quando Gideão já não se enxergava como um guerreiro valente, Deus foi e teve um encontro com ele. Deus é tão maravilhoso que às vezes no nosso pior momento pessoal é quando Deus se revela para nós. Deus não se relaciona conosco com base nos nossos méritos ou feitos. Senão Deus tinha procurado o homem mais valente daquela terra. Não, irmãos. A graça de Deus se manifesta a nós, mesmo nos momentos em que a gente está em crise existencial, mesmo nos momentos que a depressão está batendo na nossa porta, mesmo nos momentos em que a gente acha que a gente é a última pessoa que poderia fazer algo por alguma situação, ainda assim, Deus se manifesta a nós, reacende a nossa autoestima e nos usa para a glória dele, irmãos. Deus se manifesta a Gideão, e olha como Deus se manifesta a Gideão. Homem, como é que é? Varão valoroso. Como assim, Deus? Eu acho que Gideão estava malhando o trigo ali, ele ouviu, falou, deve ser alguém que está por aí. Não é comigo, não. Vai nessa tua força. Que força, meu Deus? Vou para onde?
estou escondido aqui, será que o senhor não viu que eu estou escondido? Por meio de você eu vou libertar Israel. Ah, não é possível. Como assim, Deus? Aí Gideão fala, Senhor, olha só, eu sou o menor da menor tribo de Israel, do menor clã da tribo. Assim, Israel é dividido em 12 tribos, a menor tribo é a minha. Na minha tribo tem vários clãs, o menor clã é o meu. Dentre os homens do meu clã, eu sou o menor. Ele não tinha baixa autoestima. Ele não tinha autoestima. Já era abaixo da baixa autoestima. Não existia. Senhor, eu sou o menor do menor do menor, sou eu. Vai nessa tua força. Deus aqui, ele reacende. Primeiro, ele reacende a autoestima de Gideão. Para aí sim trabalhar através de Gideão. Deus primeiro faz Gideão entender que ele é alguém amado, que ele é alguém que Deus confia, que ele é alguém que Deus tem propósitos, que ele é alguém que Deus escolheu, para depois levar Gideão para a guerra. Alguns de nós precisamos acender a autoestima novamente. Precisamos despertar para quem nós somos na mão de Deus novamente, porque Deus quer nos levar para a guerra. Há uma grande obra que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Mas essa obra não dá para ser feita se nós não nos amarmos, não acreditarmos. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, como a gente reacende a autoestima? Como a gente traz isso à tona de novo? De repente, você está vivendo um momento tão difícil na sua vida, que esse momento derrubou sua autoestima, igual o Gideão. A situação está tão difícil, está tão constante os ataques dos midianitas, que fez você desacreditar de tudo. Não é aleatório, você não está assim porque você quer, está assim porque está sofrendo. Então, como reacende? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos voltar a acreditar que Deus escolheu a nós. Deus escolheu a mim. Deus me escolheu. Você pode fazer assim, ó, Deus me escolheu. Apesar de ser quem eu sou, Deus me escolheu. Nós precisamos acreditar que Deus nos escolheu. Tem alguém muito melhor na sua família. Tem alguém muito mais preparado na sua casa. Tem alguém muito mais eficiente para enfrentar o problema que você enfrenta. Mas é você que está aqui, é você que Deus escolheu. Tem pessoas muito mais qualificadas, irmãos, para estar aqui pregando hoje. Mas a oportunidade foi dada para mim, então eu creio que Deus me escolheu. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus nos escolheu, irmãos. Os problemas da nossa vida nos cercam de tal forma, de modo que a gente começa a pensar que não, Deus nos escolheu a gente. Não, esse negócio de evangelho não é para nós. Não, Deus chamou foi o pastor. Deus chamou foi o outro. Deus chamou foi aquele. Eu não. Não, querido. Se você está aqui ouvindo essa palavra, você não está aqui aleatoriamente. Você não veio aqui porque não tinha nada para fazer. Deus te trouxe aqui para falar, eu escolhi você. Deus te escolheu, meu irmão. Nós precisamos acreditar. Gideão, antes de enfrentar os midianitas, Deus falou, vou dar a vitória para você. Mas antes de enfrentar, ele já se via fracassado. Não sou eu. Nem enfrentou. Deus nem falou como vai ser, mas ele já se sentia derrotado. Tem situações que permeiam a nossa vida que a gente nem enfrentou para valer, a gente já acha que não tem jeito. Não, é essa doença que vai me matar. Não tem jeito, não tem como. Não, meu casamento não tem jeito mesmo. Não, ganhar minha família para Jesus, meu pai não vem não, de jeito nenhum. Meu pai não vem não. Irmãos, o meu pai veio. Imagina, é brincadeira. A gente acha que não, com a gente não. Antes de enfrentar, a gente já se sente fracassado. Antes de ir para cima, a gente acha que perdeu.
Pastor, tem um pastor que eu acho que eu gosto de ouvi-lo, que ele disse que o medo é fé na derrota. Medo é colocar fé na derrota. Quando o medo nos domina, o que a gente está falando? Eu vou perder com certeza. Vai dar errado com certeza. Não vai dar certo com certeza. Por isso, medo não é falta de fé. Medo é colocar a fé no lugar errado. Medo é empenhar a fé aonde não deveria ser empenhada. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus já colocou em você tudo o que você precisa para vencer os gigantes que estão à sua volta. Deus já colocou em você tudo o que você precisa vencer. Você precisa acreditar nisso. Você precisa viver essa verdade. Provérbios 23, verso 7 diz assim: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Se você acreditar que você é imprestável mesmo, você é burro mesmo, você não consegue nada mesmo, você não faz nada direito mesmo, você é gordo mesmo, você é feio mesmo, você é alto mesmo, se você começar a alimentar isso, você vai ser assim mesmo. Não porque você seja de fato, mas porque você alimentou isso na sua vida. Para de alimentar aquilo que não é para ser alimentado. Deus faz coisas imperfeitas, irmãos? Deus faz coisas imperfeitas, irmãos? Deus faz algo que não presta? Quem fez você? Pronto. Só falta você acreditar nisso de verdade. Só falta você tomar posse nisso de verdade. Veja bem, nós precisamos entender isso, irmãos. Senão, nós vamos cada vez nos sentir piores. Para ter autoestima de novo, a gente precisa acreditar que Deus nos escolheu. Pastor, mas eu sou imperfeito. Gideão também era. Pastor, mas eu sou pecador. Gideão também. Pastor, mas não é possível. Comigo nunca vai dar certo. Gideão também pensou assim. Pastor, mas tem alguém muito melhor. Gideão também pensou assim. Para de colocar empecilhos. Para de colocar desculpas. Para de se autocomiserar. Para de achar que você é o pior. Ah, eu sou isso. Para com isso, irmão. Levanta. Seja o guerreiro que Deus te criou para ser. Seja a mulher de Deus que Deus te criou para ser. Deus não criou você para você andar cabisbaixo, fracassado, se achando o pior da terra. Deus criou você, colocou o Espírito dele dentro de você. Você é alguém que Deus escolheu. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Reacenda isso em nome de Jesus. Do seu jeito. Deus criou você assim, irmão. Deus me criou assim também. Eu sou assim. Deus determinou que a partir dos 25 anos, meus cabelos aqui da frente iriam cair. Eu vou fazer o quê? Poderia pôr uma peruca? Poderia. Eu acho que não combinaria. Mas glória a Deus por isso, né, Benê? Ué, nós vamos ficar cabisbaixo? Que isso? Ou eu fico cabisbaixo e na depressão por causa disso, ou eu louvo a Deus que Ele me fez assim, vamos embora. Vamos para cima. Fala para quem está do seu lado assim, ó, Deus te escolheu, você sendo quem você é. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu. Primeira coisa que nós precisamos fazer para ter autoestima de novo, crer que Deus nos escolheu. Segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos nos cercar de pessoas que possam nos ajudar. No capítulo 7 do livro de Juízes, no verso 3, Deus fala para Gideão, Gideão, fala com todos os medrosos para que eles vão embora. Fala para todos os medrosos, vão embora. Gideão com o exército de 22 mil, 12 deixa ele. Todos os medrosos, Gideão, para casa. Eu te pergunto, quem era o maior medroso do exército?
Eu imagino que Gideão começou por ele mesmo. Amém, Jesus, valeu. Valeu, Senhor. Senhor, não, você fica. Deus tirou de perto de Gideão todo mundo que podia atrapalhar. Abre sua Bíblia comigo, Deuteronômio. Olha só que interessante. Uma ordem de Deus, Deuteronômio 20. Deuteronômio, capítulo 20. O capítulo 20 de Deuteronômio é um capítulo que fala sobre as leis sobre a guerra. Como o exército poderia se portar, quem de Israel podia ir para a guerra, quem não podia ir para a guerra. É um capítulo que fala sobre isso. E aí nós começamos a ver. É interessante, lá no verso 5, ó, se alguém tivesse construído uma casa e ainda não tivesse desfrutado dela, não podia ir para a guerra. Se alguém tivesse plantado uma vinha e ainda não tivesse desfrutado dela, não podia ir para a guerra. Se alguém tivesse se comprometido em casar e não tivesse casado ainda, não podia ir para a guerra. Essas 3 pessoas não podiam fazer parte do exército no momento. E havia um quarto tipo de pessoa que não podia fazer parte do exército. No verso 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém que está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa. Por quê? Para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Ou seja, se você quer ter autoestima de novo, você precisa se afastar de pessoas que geram em você aquilo que de pior você tem. Pessoas que reforçam em você aquilo que de pior você tem. O que o Gideão tinha de pior? O medo. Então tira todo mundo que tem medo de volta dele. Deixa só gente corajosa. Porque senão essas pessoas vão influenciar ele, vão trazer à tona nele aquilo pelo qual eu quero que ele lute contra. Se você é reclamão, para de andar com quem é reclamão. Para de andar. E o pior, gente, o pior é que os iguais se atraem. É ou não é? Se você é reclamão, logo acha 3, 4 na igreja que também é. Irmãos, Deus está aqui nesse lugar, já começou a revelar já. Logo, se você é insatisfeito, logo vai grudar um insatisfeito em você que você não sabe de onde surgiu. Ele vai aparecer, vai ser seu melhor amigo. Vocês vão ser 2 insatisfeitos da melhor qualidade de insatisfação. Você é avarento. Avarento. Não, como pode a igreja gastar com isso? Como pode a igreja comprar um tapete novo? Como pode dizimar? O dízimo é da lei. Logo você vai encontrar alguém que vai ouvir você falando e vai falar: é verdade, pronto, atraiu. Nós atraímos os iguais. É por isso que se nós queremos ter autoestima de novo, a gente precisa se desvencilhar dessas pessoas. Você quer vencer a sua reclamação? Para de andar com quem é reclamão, irmão. Para de andar. Para de dar ouvido a quem diz que você não presta, a quem diz que você é burro, a quem diz tudo isso que te coloca um peso nas costas. Para. Pela lógica, era melhor que Gideão tivesse muita gente no exército. Mas Deus não é um Deus que trabalha com lógica. Por isso que ele fala: Gideão, manda todo mundo embora. Procura pessoas que venceram, ao invés de procurar andar com pessoas que são derrotadas. Derrotadas nesse sentido, que já se entregaram. Eu tenho um hábito, irmãos. Sempre que eu estou passando por uma dificuldade, um problema muito específico, pontual, eu vou pesquisar testemunhos de pessoas que venceram esse problema. Testemunho de pessoas que superaram. Porque eu quero crer que se Deus abençoa essa pessoa, Deus pode abençoar a minha vida também. Ao invés de procurar testemunho de pessoas que morreram. Apareceu, sei lá, um exemplo aqui. Fazer a barba, me cortei, aí do corte surgiu um caroço. Ao invés de pesquisar assim, caroço no pescoço, entre parênteses, câncer, e ver o resultado disso,
Eu vou pesquisar assim, quem venceu um caroço no pescoço? Nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos levar para frente, que vão nos impulsionar. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios 11:23, 15:23, 15:31, em Coríntios, você lê lá, tá lá. As más companhias corrompem os bons costumes. O problema é que às vezes uma má companhia não é um ímpio, é um irmão da igreja que só critica o pastor Denis. A revelação está mais específica agora, aleluia. Se você quer ter autoestima de novo, comece a andar com pessoas que vão te levar para frente. Pessoas que vão abençoar a sua vida ao invés de trazer um peso sobre você. Pessoas que acreditam no seu ministério, acreditam no seu chamado, acreditam que através da sua vida Deus pode fazer alguma coisa. Pessoas que te levam para frente. Comece a andar com essas pessoas. Então, primeiro você precisa acreditar que Deus te escolheu. Segundo, você precisa se cercar de pessoas que vão gerar o melhor de você e não o pior de você. Terceiro, você precisa enfrentar o seu medo. Você precisa enfrentar aquilo que te deixa para baixo. Precisa enfrentar de frente, irmão. Não tem outra maneira. O que Gideão precisava enfrentar? O medo. Talvez você precise enfrentar uma palavra do passado. Quando você tinha você e seus irmãos, seu pai falou assim: esse aqui vai ser médico, esse vai ser advogado, esse certamente engenheiro. Aí seu pai olhou para você e falou: esse aqui, se não for para as drogas, tá bom. Essa aqui, se não for para prostituição, eu já agradeço. E essa palavra lá de trás ainda ecoa no seu coração e é o que te faz ficar para baixo. Chega uma hora que a gente precisa enfrentar isso. Chega uma hora que a gente precisa parar de jogar embaixo do tapete como se esse momento não tivesse existido na nossa vida. Olhar de frente para essa palavra. Falar: olha, essa palavra foi lançada na minha vida. Mas existe uma palavra superior que diz que eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma palavra superior que diz que eu sou sacerdote real, que eu sou nação santa, que eu faço parte de um povo escolhido e separado para Ele. Existe uma palavra superior que diz que eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos. Chega uma hora que a gente precisa enfrentar, irmão. Enfrentar de frente. Chega uma hora que a gente precisa parar de fingir que não existe e enfrentar de fato, se a gente quiser ter nossa autoestima de volta. É interessante, lá em 1 Samuel capítulo 16, a história de Davi e Golias. Eu falei até sobre isso com os homens essa semana. O exército de Israel está numa colina, o exército dos filisteus em outra, há um vale no meio. E Golias aparece gritando: me dá um homem, eu só quero um homem para lutar. Tem homem aí? E aí ficava o eco: tem homem aí? E não tinha resposta. O exército de Israel é enfileirado. Homens experientes na guerra. Homens que manuseavam a espada. Homens que no capítulo 14 de 1 Samuel, isso foi no 16, no capítulo 14, eles tiveram uma vitória contra os filisteus, que a Bíblia diz que o chão da terra, Deus tremeu, de fato, literalmente o chão tremeu pela vitória que Deus deu para eles. Mas esses homens ouviram Golias gritar e não fizeram nada. O detalhe do texto que me chama muita atenção é que durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias gritava e ninguém fez nada. Durante 40 dias o Golias: tem homem aí? E ninguém fazia nada. Guerreiro, armado, com espada, experiência na guerra, mas não tinha coragem. Enquanto Davi não chegou e não enfrentou Golias, enquanto Davi não chegou e quando Golias falou: tem homem aí? Ele ouviu de lá: tem! Enquanto isso não aconteceu, Golias continuou gritando. Deixa eu te falar uma coisa para você. Existem gigantes na minha e na sua vida que enquanto a gente não encarar, a gente vai ouvir o grito deles.
não adianta orar. Deus não mandou nenhum anjo falar para Davi, Davi, vai contigo que eu tô contigo nessa. Não. Enquanto nós não nos posicionarmos e falarmos, eu vou contra você, igual Davi fez, você vem contra mim, tudo bem, mas saiba de uma coisa, não vou ficar parado não, eu vou contra você também. Enquanto nós não fizermos isso, o gigante vai gritar, irmão. Pastor, eu não aguento mais a situação na minha vida, então enfrenta ela. Vai para cima. Toma uma posição. Por mais difícil que seja, por mais improvável a vitória seja. Olha só, contra uma multidão que a Bíblia diz que eram como gafanhotos, como as areias da praia, areia do mar, que é a multidão que Gideão está enfrentando, Deus separa 300 homens para ir com ele. Irmão, logicamente é um absurdo. Mas Gideão enfrentou. Talvez na sua lógica você ache que é um absurdo. Mas você precisa enfrentar. Na lógica de Gideão, ele ia morrer naquele lagar ali, malhando trigo. Mas ele decidiu acreditar na lógica de Deus. Ele decidiu enfrentar o medo dele. E aquele que achou que ia morrer num lagar, se transforma em um juiz de Israel. Talvez você está pensando que sua vida vai acabar exatamente como está hoje. Talvez você está pensando que você vai morrer com esse trauma, vai morrer com essa dor, vai morrer com essa angústia na sua alma. Só que a proposta de Deus hoje para você é que você não precisa morrer assim. Deus tem vida em abundância. Então levanta, enfrenta isso, vai para cima porque Ele está com você. Não se prenda nisso, querido. Não deixa o medo te paralisar. É igual começar a dirigir. Quem dirige aqui? Deixa eu saber quem dirige. Quem dirige bem? Aleluia. Alguns braços abaixaram. Já vou marcar o carro desses irmãos, aleluia. Quando estiver passando, eu já dou uma afastada. Quando você começou a dirigir, como era? Eu vou falar de mim. Quando que eu entrei no carro a primeira vez, falei, meu Deus do céu, eu tenho que olhar um retrovisor, tenho que olhar, como é que é o nome? Não, é os retrovisores. Esse aqui é o quê? Você vê que eu manjo muito, né? Eu dirijo bem, irmão, só não sei os nomes. Eu tenho que olhar aqui, eu tenho que olhar os dois, eu tenho que dar seta, eu tenho que trocar de marcha. Enquanto troco de marcha, eu tenho que pisar na embreagem, tirar o pé e acelerar ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, vou morrer. Não dá. Não dá para fazer tudo isso. Como que faz tudo isso? Hoje eu entro no carro, eu nem penso. Já ligo, já saio com o carro, olhando para tudo que é lado, dando celular. Mas no começo foi muito difícil. Não foi, Betânia? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Se eu não tivesse enfrentado, até hoje eu não dirigia. Se eu não tivesse enfrentado, Betânia, até hoje. Isso é um ponto da nossa vida. Tem situações que se a gente não enfrentar, você vai morrer, irmão. Não, pastor, libera uma palavra de vida aí. Não dá, irmão. Palavra de vida que eu vou liberar para você é em frente. Em frente. Em frente porque a vitória é nossa. Mas tem que enfrentar, não tem jeito. Se posicione. Então se você quer ter isso de volta, quer ter alegria, quer ter brilho nos olhos de volta, quer voltar a sonhar, enfrente o que hoje é um problema na sua vida. Vá para cima daquilo que hoje é um problema. Enfrente seus medos, não se deixe dominar por eles, não. Enfrente o passado. Enfrente os traumas do passado. Não se deixe dominar, irmão. Porque enquanto nós não enfrentarmos, nós ouviremos os gritos do gigante. Mas quando nós decidirmos enfrentar, a boa mão do Senhor estará conosco, que o gigante vai cair no nome de Jesus. Então você precisa acreditar que Deus te escolheu. Você precisa se cercar de pessoas que acreditam em você. Você precisa enfrentar aquilo que hoje te paralisa. E por último, você precisa acreditar que acima de tudo isso, Deus está com você. Deus está com você. Ele disse, olha, vai que eu sou contigo. Eu estou com você. Mas vai na tua força.
Eu já coloquei o que você precisa para vencer, mas ainda assim eu estou com você. Irmão, eu não estou aqui trazendo uma palavra de autoajuda. Eu não estou aqui trazendo uma palavra num contexto de psicologia, que não precisa ser descartado, não. Algumas coisas que são muito boas. Mas eu não estou aqui num concílio de psicologia falando para você que você não pode entrar na depressão. Eu estou aqui para falar para você que o Deus Todo-Poderoso escolheu a sua vida. Eu estou aqui para falar para você que o Deus Todo-Poderoso quer te usar para vencer gigantes, quer te usar para vencer problemas e situações. E eu estou aqui para falar para você que o Deus Todo-Poderoso está com você nessa batalha. Ele está conosco. É para você sair dessa porque Deus está com você. É para você enfrentar isso porque Deus está com você. Não se esqueça que o Deus Todo-Poderoso está contigo, irmão. Acredite nisso. João, ele vai nos dizer que maior é o que está em nós. Em é dentro. Não é simplesmente conosco, do nosso lado. É dentro de nós. Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de água viva, surgirão do seu interior, de dentro. De dentro. Jesus falou ainda que aquele que o ama guardará a sua palavra, ele e o Pai virão nele e farão morada nele, dentro dele. Nós precisamos tomar a consciência da realidade de que o Deus que disse haja luz, e houve luz. O Deus que falou Lázaro sai para fora, e Lázaro depois de 4 dias morto saiu para fora. O Deus que curou 10 leprosos de uma só vez. O Deus que falou para um homem há 38 anos numa cama, no leito, falou levanta, toma tua cama e anda. E o homem levantou e andou. O Deus que curou uma mulher de 18 anos encurvada. O Deus que curou Enéas 8 anos numa cama. O Deus poderoso está dentro de nós. Deus habita em você, não é do seu lado, não é em cima, é dentro de você, irmão. Dentro. Não, mas dentro, é dentro. Não, pastor, mas então eu preciso arrumar minha casa. Arruma, né, irmão? Mas ele está aí dentro. Deus não está do seu lado, Deus está dentro. Fará morada, ele falou que faria morada em nós. Maior é o que está em nós. Nós, irmãos, Deus habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Você vem na igreja e fica lá fora? Fica cultuando lá de fora? Você vai para o templo e fica lá na rua. É isso? É assim que funciona? Quando você vai para o templo, você entra nele, amém ou não? É isso. Em frente, porque Deus está com você. Deus está em você. Ele decidiu habitar em nós. Por isso, enfrente em nome de Jesus. Se coloque de pé. Reacenda a sua autoestima. Reacenda, irmão. Acredite, Jesus escolheu você. Acredite, o mistério de Deus é com você. Pastor, mas eu sou pecador, eu sei, e Ele sabe também. E não estou falando que é para você se conformar com sua vida de pecado, não. Não é isso que eu estou falando. Mas Ele decidiu habitar em nós. Por isso vai para cima, irmão. Sai daqui hoje com a cabeça erguida. Sai daqui hoje ciente de quem você é em Deus. Mas por quê? O senhor está falando de autoestima. Porque primeiro Deus curou a autoestima de Gideão, para depois, através de Gideão, dar vitória para o povo. Existem vitórias que aqueles que estão perto de você vão alcançar quando você for curado da sua autoestima. Quando você decidir acreditar no que Deus tem para você. Quando você decidir tomar posse de quem você é em Deus. Quando você decidir acreditar naquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas tudo começa com você crendo. O que animou Gideão? Uma palavra de Deus. E é justamente isso que nós estamos fazendo agora.
uma palavra de Deus ao seu coração. Levanta. Vai na tua força, varão valoroso. Você não é um lixo. Você não é um imprestável. Você não é alguém desprezado. Não, você é amado. Você é amada do Pai. Você tem um Pai que te ama. O Deus Todo-Poderoso. E o Pai marcou esse encontro com você nessa noite para te lembrar disso. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você que precisa que essa chama se acenda novamente. Que precisa voltar a acreditar no que Deus tem para você, porque você não está acreditando. Hoje a situação para você está muito difícil por algum problema, alguma situação, alguma palavra do passado, algo que você viveu há muito tempo, mas você quer vencer, você quer superar, você quer sair dessa condição, mas você se sente sem forças. Eu quero orar por você. Gostaria que você saísse do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, Gideão. O Senhor quer reacender isso em nós. Você é varão valoroso. Você é varoa valorosa diante de Deus. Sai dessa condição. Sai dessa condição que está te aprisionando. Sai dessa condição que está fazendo sua vida ficar paralisada. Você está há 40 dias ouvindo o gigante gritar. E nada muda. Sai dessa condição em nome de Jesus. Enfrenta, vai doer, não vai ser fácil, vai ser difícil. Aos olhos carnais não vai ter como. Mas se o Todo-Poderoso está falando nessa noite, é porque Ele vai estar com você. Deus não joga palavras aleatórias ao vento. Gostaria de chamar os obreiros aqui para nos ajudar a orar por esses irmãos, essas irmãs. Eu acredito que Deus vai fazer algo extraordinário, irmãos. Você vai sair daqui diferente. E se você quiser receber essa oração, sai do seu lugar e vem aqui receber a oração. Não tem problema não. Pode vir enquanto nós estivermos orando. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Comece a falar com Deus agora. Comece a pedir para Deus força para que você enfrente o que precisa ser enfrentado. Comece a pedir para Deus que Ele te dê ousadia para que você saia do seu lugar e se levante, se posicione contra os gigantes que estão gritando. Comece a pedir para Deus ousadia para que você vença, para que você enfrente, para que quando o gigante gritar de lá, ele ouça um grito de cá também. Deus eterno, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Pedindo a Tua graça sobre corações que já estão com dificuldade de acreditar no Seu projeto para as suas vidas, Pai. Oramos pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Oramos pedindo para que o Senhor derrame a Tua presença, para que o Senhor sopre aos ouvidos dos nossos irmãos, que o Senhor é com eles, que eles são amados, que eles são queridos, que eles são escolhidos pelo Senhor para uma grande obra, Pai. Sopra aos corações, sopra, Senhor, aos corações dos meus irmãos, que o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, o Senhor os ama. Não há palavra ouvida no passado que seja maior que a Tua palavra hoje. Não há, ó Pai, uma sentença do passado que não possa ser revertida. Aquilo que foi ouvido no passado, aquilo que foi visto no passado, que machucou, que maculou o coração, que até hoje é algo que aprisiona, é algo que oprime, que seja vencido, que caia por terra em nome de Jesus todas as cadeias, que haja uma libertação, que as correntes caiam por terra, que os corações sejam livres em Ti, livres para acreditar no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, levanta um exército do Senhor, um exército forte, um exército imponente, um exército que tem a consciência de quem é o seu comandante, um exército que tem a consciência de quem vai à sua frente, Pai.
no nome de Jesus, cura corações, cura a mente, cura, Senhor, em nome de Jesus, para que nós acreditemos na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai.